Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo à meditação do Santo Evangelho. Neste domingo, dia 2 de junho, nós celebramos o 9º domingo do tempo comum. Queremos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para acolher a palavra de Jesus neste dia do Senhor. Evangelho de hoje, Marcos, do capítulo 2, versículos 23, até o capítulo 3, versículo 6. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema da liturgia deste 9º domingo do tempo comum é justamente a lei do sábado. A primeira leitura de hoje nos apresenta a passagem do livro do Deuteronômio, em que justamente é apresentada esta lei. Uma lei que é inspirada no próprio Deus. Deus que criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E o descanso de Deus, que é também necessário ao ser humano. E um descanso que deve ser santificado. Por isso, na lei judaica, o sábado ele era fundamental. Era um dia exclusivo para não se fazer absolutamente nada, somente o culto ao Senhor. O problema é que essa lei acabou se transformando numa desculpa para não se fazer o bem. Quando se tratava dos interesses pessoais econômicos, se achavam brechas. Mas para ajudar alguma pessoa, era uma desculpa. Não, hoje é sábado, então não posso fazer o bem. É justamente isso que Jesus combate no Evangelho de hoje. Esta deturpação, usar a lei de Deus, que tem um sentido, que tem um objetivo bom, para se buscar interesses próprios e achar desculpas para não amar, para não ajudar. É por isso que Jesus realiza esta cura justamente no dia de sábado, para dizer que mais importante do que a lei é o ser humano e que, na verdade, toda a lei de Deus é em função do ser humano. Mas se essa finalidade ela é deturpada, a lei perdeu o seu sentido. Não é que Jesus quer abolir as leis, até ele fala muito sobre obedecer os mandamentos, mas o que Jesus quer é que o ser humano, o amor, o cuidado fale mais alto. Muitas vezes nós usamos a palavra de Deus para justificar as nossas opiniões e até mesmo os nossos erros. É um grande risco de se manipular a palavra de Jesus.
risco que nós precisamos combater, para que não a lei e a palavra de Deus se adequem àquilo que nós achamos que é correto, ao nosso jeito de fazer e de viver, mas que nós possamos nos adequar, que nós possamos nos moldar àquilo que Jesus nos ensina. É um grande risco que nós religiosos sofremos de manipular e instrumentalizar a palavra, a lei de Deus, de acordo com as nossas vontades. É aquilo que os fariseus, que os partidários de Herodes acabavam fazendo. E é aquilo que Jesus quer purificar. Que nós também possamos ter essa clareza de não querer usar a religião ou a palavra de Deus para justificar os nossos erros, as nossas manias e o nosso jeito de ser, mas que, de fato, nós estejamos abertos para ouvir Jesus, para sermos corrigidos naquilo que precisa mudar na nossa vida e, de fato, o fazemos. Que Deus nos ajude através deste exemplo da lei do sábado, que também, em outras questões, nós possamos sempre buscar qual é a vontade de Deus e não que Ele faça os nossos caprichos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dê sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal e fique com Deus.